Haris Eirene, Quírios, Adelfonso. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? A todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo. E nesta noite nós chegamos aqui, eu sou o pastor Valdir Paz, chegando aqui com mais uma live. Nessa live eu gostaria de trazer um assunto aqui bastante importante, né? Para o meio cristão, a você que crê no Senhor Jesus Cristo, que está aguardando o maior evento que para a nossa geração, a qual está prometido para a nossa geração, que é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e este grande arrebatamento, não é verdade? Então eu gostaria de convidar você que está aí nos assistindo, prestar bem atenção. Nós estaremos trazendo algo aqui importantíssimo, né? Para a sua vida espiritual e para o seu conhecimento sobre este assunto nesta noite. Nós vamos estar louvando aqui o Senhor com o hino aqui, estou aqui com o meu teclado, e nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino. Daqui a pouquinho nós estaremos trazendo este assunto. Repito, um assunto de suma importância para você que aguarda a vinda do Senhor Jesus. Amém? Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado o que ganhei. Não apenas servo, mas amigo me tornei. Te louvarei, não importa a circunstância, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, oh, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado o que ganhei. Não apenas servo, mas amigo me tornei. Te louvarei,
qualquer circunstância, te adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estaremos aqui discorrendo um pouco da palavra de Deus, e como eu já falei aqui, o assunto nesta noite é sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que ante este acontecimento, ou seja, o maior evento já profetizado e já revelado à igreja, que é o arrebatamento da igreja, um outro assunto ligado a ele é sobre a grande tribulação. É outro assunto também que deveria estar mais em pauta dentro das nossas reuniões, mas infelizmente, e se me perguntar por quê, eu confesso também que não sei, por que não é tão divulgado este assunto, por que não é tão debatido este assunto dentro das igrejas, né? Nós vemos aí bastantes debates sobre esse assunto, né? Nas redes sociais, como no YouTube, por exemplo, como rádios por aí, em que se preocupa em trazer ao conhecimento, né, mais amplo desse assunto às pessoas, mas eu confesso que é um assunto um pouco ainda bem menos divulgado dentro das próprias igrejas. Mas é um assunto importantíssimo, né? Haja vista, é um dos assuntos que a igreja deveria mais preocupar, que é a escatologia, né? A escatologia, porque para nós o que interessa é justamente a escatologia, né? Essas promessas, né? E saber e entender aquilo que está revelado daquilo que vai acontecer, qual será o futuro da igreja, qual será o futuro do cristão. Então, a escatologia ele trata desse assunto, né? E, como eu já falei, embora infelizmente, nós temos muitas pessoas que ainda não têm esse entendimento, e eu digo, em parte, a culpa é dos próprios líderes, né? Que não se preocupam em preparar a igreja, muitas das vezes, para este glorioso e grande dia, tanto da volta do Senhor Jesus, como também preparar a igreja também para este período que a Bíblia chama de a grande tribulação. E é lógico que dentro disso nós temos aí, dentro da teologia, nós temos aí, dentro do campo teológico, nós temos aí dois pensamentos paralelos, né, dentro desse assunto. E nós temos o pensamento, aliás, nós temos três pensamentos, né, dentro deste assunto teológico, que é o pós-tribulacionista, o pré-tribulacionista e o meso-tribulacionista. E cada um deles tem aí um parecer mediante a este assunto, muitas das vezes, e como eu já falei aqui, e a gente que procura, né, a parte desse assunto, nós vemos que há alguns equívocos, né, daquilo que está revelado, né? Porque a Bíblia é a autoridade máxima na nossa vida, né? A Bíblia
é autoridade máxima. Aleluia. Aliás, ela é o nosso manual de regra, fé e prática. Então, o que a Bíblia que é a autoridade na nossa vida. E muitas das vezes a gente vê aí, na realidade, pessoas defendendo teses puramente, vou dizer, de particular interpretação, né? E não, muitas das vezes, segundo a veracidade do texto bíblico. Então, nós, dentro desse tema, nós temos aí uma pergunta, né, que mexe bastante com nós. E, primeiro, a primeira pergunta né, se a igreja ela vai passar pelo período da grande tribulação, né? Este é, primeiramente, a primeira pergunta, muitas das vezes, que se faz é esta. Mas a igreja, ela passará pelo período da grande tribulação, né? Ela passará pelo período da grande tribulação. Então, é uma pergunta que faz, até mesmo a gente já viu até, às vezes, alguém já usar a expressão, não, mas eu não quero aceitar Jesus agora, ou eu não quero permanecer na presença de Jesus agora, e no período da grande tribulação, eu vou tomar a minha decisão. Mas a gente entende pela própria Bíblia Sagrada que não é bem assim, né? Não é bem assim que ocorrerá essas coisas. E, por outro lado, nós temos aí pensamentos como a igreja não vai passar pela grande tribulação, e este é um pensamento aí que é um pensamento pré-tribulacionista, né? E a qual muitas igrejas abrangem este pensamento, né? Várias delas, como a Assembleia de Deus, como Deus e Amor, e outras igrejas por aí, né? Que são pré-tribulacionistas, ou seja, a mensagem, a crença e a mensagem dentro desse assunto é que a igreja ela não passará pelo período tribulacional, ou seja, esse arrebatamento que a Bíblia ela fala, ele vai acontecer antes da grande tribulação. Já o pós-tribulacionista, ele acredita que este arrebatamento ele só vai acontecer depois da grande tribulação. E é um pensamento pós-tribulacionista que ensina também que a igreja ela passará, sim, pelo período da grande tribulação, e só no final da grande tribulação é que ocorrerá este arrebatamento. E então, qual das duas vertentes está correta? Qual dos dois pensamentos está correto? Para julgar isto, é Bíblia. É esquecer, né, o conceito teológico e ir para a Bíblia. A própria Bíblia ela tem a resposta para nós, não é verdade? E eu confesso aqui que, enquanto o pensamento pós-tribulacionista ele traz uma certa apreensão, né? Ele traz uma certa apreensão para a igreja, o pré-tribulacionista, pelo contrário, traz uma ilusão, uma ilusão na realidade, né? Porque, puxa vida, eu estou livre, né? Quando eu leio lá em Apocalipse,
falando sobre isso, sobre as coisas terríveis que vai acontecer dentro da grande tribulação, e eu estou livre, né? Porque eu já não estarei aqui. Este é um pensamento também muito errôneo e perigoso, porque, na realidade, ele deixa o crente relaxado, né? Ele deixa o cristão relaxado, né? E não se preocupa tanto. Tanto esse pensamento como alguns pensamentos por aí que, infelizmente, só prepara a igreja para as vitórias, né? Nunca prepara a igreja para a derrota. Isso é um mal, isso é um erro muito grande, porque, na realidade, sim, vitória. Mas dentro dessa vitória nós temos que classificar o que é vitória, né? O que é vitória, né? E o que é derrota, né? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, que o morrer é ganho, o viver é Cristo. Então, para o apóstolo Paulo, morrer era a vitória. Morrer em Cristo era a vitória. E o viver aqui na terra, para ele era ganho, porque ele ainda teria mais tempo, mais oportunidade para poder pregar o evangelho. Então a gente tem que saber classificar aí o que é derrota, o que é vitória dentro desse assunto também, né? Dentro desse assunto também, porque será que os irmãos que foram crucificados, foram decapitados, foram queimados nas fogueiras, será que eles foram perdedores? Será que eles foram derrotados? Hein? Será? Mas a Bíblia não diz assim, né? Pelo contrário, né? O próprio Jesus ensinou que aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida vai ganhar. Então, a ótica de Deus é aquele que aparentemente ele perde, mas se for perder, né, por não negar a Cristo, ao Senhor Jesus, por permanecer e viver a palavra conforme ela é ganho, né? É ganho. Então nós temos que saber classificar dentro desse assunto que é ganhar ou perder, e como eu já falei, né, é um pensamento perigoso porque traz uma falsa crença ao crente e deixa o crente despreparado. Mas o que a Bíblia diz? Né? Mas o que a Bíblia diz? Vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria de tomar aqui um texto, né? No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aliás, eu gostaria primeiro de tomar o texto de 1 Tessalonicenses, né? Que é, na realidade, contexto desse texto, e é importante a gente fazer menção dele aqui primeiro, que é o que fala mais claro sobre este assunto aqui, em relação à volta do Senhor Jesus Cristo, é o 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, perdão, irmãos. Aleluia. 1 Tessalonicenses, glória a Deus. Meu óculos está me jogando aqui no mato. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, a qual vai estar escrito assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem.
Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o primeiro momento aqui, Paulo está ensinando a igreja ali em Tessalônica sobre essa questão. Ele está afirmando que Jesus vai voltar e que o arrebatamento é uma verdade, é uma realidade. Ele está dizendo que haverá o dia, haverá o momento em que Jesus estará vindo para buscar um povo, para levar um povo seu desta terra, para tirar um povo seu desta terra, né? E ele falou bem claro, aqui ele deixou bem claro, né? Que alguns eventos irão ocorrer para isso acontecer. E também vai fazer, esse texto também nos remete, um contexto lá de Mateus 24, a qual ali também vai falar sobre esses dias. Mas Paulo está dizendo aqui que o arrebatamento ele vai acontecer. Isso não é algo inventado pela mente humana, não é algo inventado por pastores e pela igreja para poder iludir as pessoas. Não, isso é uma verdade bíblica, isso é uma profecia que vai se cumprir. Como toda a profecia de Deus se cumpriu, e essa cumprirá e não vai tardar a cumprir. Por que eu digo também que não vai tardar a cumprir? Porque Jesus ele disse que alguns sinais aconteceriam quando este evento estivesse para acontecer. Quem lê Mateus capítulo 24 vai poder entender, vai poder ver isso aí. E aqui Paulo está dizendo que vai acontecer este momento. Um povo vai ser tirado dessa terra, né? E o povo é aquele povo, né? Aquele povo que estão com Jesus aqui e estarão com Jesus ali, né? E quando ele falou aqui, muitos já até dormem, e aqui ele usou uma palavra aqui, né? Para mostrar o estágio, o estado do homem que morre em Cristo Jesus. Ele dorme, ele não morre, ele dorme. E esses vão ressuscitar primeiro, quando haverá ali alguns eventos, e esses eventos darão nos céus, a trombeta de Deus tocará, a voz do arcanjo vai soar, e ele disse bem claro, aqueles que morreram em Cristo Jesus, não é aqueles que morreram sem Cristo Jesus, não. É aqueles que morreram em Cristo Jesus, ou seja, confessando a Jesus como Salvador, sendo justificados, como diz Romanos capítulo 10, justificados, né, com a sua boca, com a crença no seu coração e com o seu testemunho de fé, né? E então esses vão ressuscitar primeiro. E os que estiverem praticando isso, né, aqui na terra, que é testificando, né, que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, e vivendo como ele mesmo mandou, lá em Mateus capítulo 28, né, obedecendo tudo aquilo que ele tinha ordenado. Esses estiverem vivos serão arrebatados. E estaremos juntamente com eles, com aqueles que ressurgiram, estaremos juntamente com eles nas nuvens. Não é essa reunião na terra, será nas nuvens, né? Então o apóstolo Paulo está ensinando isso aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 a seguir. Mas ele vai dizer lá que ele vai trazer uma explicação um pouco mais detalhada quando isto vai acontecer.
Aí ele vai lá para 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, ele agora vai nos trazer e aonde nós vamos estar debatendo sobre este assunto aqui. Capítulo 2, versículo de número 2, capítulo 2, versículo de número 1 a seguir, que diz assim: ora, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus, isto é o próprio apóstolo Paulo ensinando, olha aqui. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos que não vos desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, vamos lá. Paulo está dizendo aqui, e quebrando, jogando por terra o argumento pré-tribulacional, daqueles que são pré-tribulacionistas, jogando por terra, que esse acontecimento, esse arrebatamento, que ele disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, que não será antes da manifestação deste homem que a Bíblia chama de anticristo. Anticristo. Este homem que a Bíblia diz que ele vai surgir no cenário mundial, vai ser um líder mundial, governando o mundo inteiro pelo próprio poder de Satanás. Este homem vai surgir no cenário mundial como Salvador. É um homem mentiroso, é um homem enganador, mas um homem que tem poder. E esse poder vindo de Satanás para poder enganar as pessoas. E Paulo está dizendo aqui que esse arrebatamento só vai acontecer depois que esse homem surgir no cenário mundial. Depois que ele surgir no cenário mundial. E se nós formos adentrar um pouco mais, e eu sei que o tempo aqui não vai dar, né? Mas se nós formos adentrar um pouco mais, nós vamos ver que ele vai guerrear contra os santos aqui na terra. E santos aqui chamados a igreja do Senhor. É aqueles que ele escolheu, lavou, purificou, justificou com o seu sangue, com a sua morte. Tanto é, quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 7, nós vamos ver lá que João viu uma grande multidão de todos os povos, nações, tribos e línguas, e que eles estavam vestidos de vestes brancas, e ele mesmo perguntou ao anjo que estava mostrando ele essas coisas, mas quem são aqueles? E o anjo perguntou para ele, quem são aqueles? Ele falou, Senhor, não sei. E o anjo explicou para ele, aqueles são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles não negaram o nome do Senhor Jesus. Foram massacrados, foram torturados, mas eles não negaram o nome do Senhor Jesus. E hoje estão aí. Então, Apocalipse capítulo 7 vai fazer uma alusão direta
a passagem da igreja dentro desse cenário tribulacional. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 2 aqui de 2 Tessalonicenses, está jogando por terra o argumento dos pré-tribulacionistas, que diz que a igreja vai ser arrebatada antes deste evento. Isso é um perigo muito grande, acreditar nisso e até divulgar isso, porque as pessoas vão, né, já estão, na realidade, nós estamos vivendo um momento aí de relaxamento, né, espiritual, de relaxamento espiritual, e isto ajuda, né, fazer com que as pessoas não dê tanta importância a esse momento, uma vez que eles estão seguros que não passarão pela grande tribulação. Quando a gente vai ver o evento da grande tribulação, embora não está escrito na Bíblia, está escrito aí a palavra 7 anos, mas se entende, né, o período ali que tanto Daniel falou lá, e como o próprio Apocalipse vai trazer na sua linguagem, que nos dá aí um entendimento que será 7 anos de grande tribulação. Será 7 anos que Apocalipse vai nos relatar que no primeiro período, esse governo do anticristo, a qual a Bíblia vai dizer que ele elaborará uma lei, se eu não me engano, Apocalipse 13 ou 14, se eu não me engano, que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a sua marca na mão direita ou na sua testa, né? Ninguém vai poder comprar ou vender, então já começa por aí, né? Porque as pessoas vão ser obrigadas, né, a, na realidade, andar segundo a cartilha deste homem mau, né? E aquele que não tiver inscrito, aquele que não tiver a marca, ele não vai poder comprar nem vender. E todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não creem em Jesus como Salvador, vão aceitar essa marca tranquilamente, né? E se você me perguntar o que será essa marca, ainda nós não temos ainda um parecer sobre isto, né? Haverá uma marca, será uma marca, e algo literal, porque aí a colocação é bem clara, na mão direita ou na testa. Muitos eu sei que já falaram aí que seria aí o código de barra, outros e que será um chip implantado. Eu acredito até nessa tese, né, que será realmente um chip implantado no corpo humano para poder e através desse chip, né, o homem na realidade será controlado, né? É lógico que essa ideia, esse pensamento não será colocado assim dessa forma ao povo. Será como coisas benéficas, né? Não, o chip é bom porque você não vai precisar mais preocupar com o cartão de crédito, com os seus documentos, porque, né, você passou ali a mão ali na maquininha, ou a maquininha ela leu o código que está na sua testa, tem tudo sobre você, você vai poder, não vai precisar mais ir em banco físico, não vai precisar mais de caneta para assinar alguma coisa, não. Então, assim, vai vir como coisa benéfica, né? Mas é algo maligno que está vindo diretamente do inferno para poder controlar a humanidade. E a Bíblia diz que, infelizmente, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não abrem o coração para receber ao Senhor Jesus, eles serão facilmente enganados, mas aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem a verdade, não vão de maneira alguma aceitar este tipo de coisa. E aí é onde que, né, haverá uma perseguição sobre isso, não é verdade? Mas o próprio Senhor, ele promete em livrar o seu povo. E essa promessa é bem clara na Bíblia, né? Quando fala aqui principalmente do arrebatamento da igreja, né? Como fala aqui
do arrebatamento da igreja, que será tirada, né? A palavra arrebatamento, ela quer dizer tirada às pressas, né? Tirada subitamente. Então, essa é a promessa do Senhor para a igreja. Só que, como eu já falei, né, o pré-tribulacionista, a visão pré-tribulacionista, ela acredita que a igreja não estará aqui ante o surgimento desse homem e o começo deste evento, né, que é chamado a Grande Tribulação. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a igreja estará assim. E ele vai dizer, olha o versículo de número 1. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele já tinha falado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, aí está falando mais ainda, justamente do arrebatamento, né? Que ele está falando, né? Ele está falando do mesmo assunto, né? Ele diz assim: rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, por epístola, como se viesse de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Olha aí ele dizendo: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Então, ele está dizendo aqui duas coisas interessantes aqui. Que este evento do arrebatamento, ele só vai acontecer depois do surgimento deste homem no cenário mundial. E ele só vai surgir no período da grande tribulação. É o que a Bíblia nos ensina. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está deixando bem claro, olha, não se deixe demover da sua forma de crer e da sua forma de pensar. Não deixe ninguém vos enganar. Então hoje, infelizmente, nós temos aí esses dois pensamentos aí dentro desse próprio assunto, teologicamente falando, e aí eu dou ênfase aqui nesse primeiro momento no pré-tribulacionista, que há um engano, há um equívoco aqui, né? Eles também crêem que haverá o arrebatamento, porém que esse arrebatamento será antes, ou seja, não dando crédito ao que o apóstolo Paulo está ensinando na igreja de Corinto, lá da igreja de Tessalônica. Então, para começar, esse pensamento, na realidade, quando a gente vai estudar um pouquinho, né, a gente vai entender, a gente vai ver que esse pensamento, ele é um pensamento que nem sempre, e principalmente a igreja primitiva não pensava assim. A igreja primitiva, ela não pensava com esse pensamento pré-tribulacionista. Ela não pensava assim. Ela pensava justamente aí que a igreja ela ia entrar dentro do período da grande tribulação. Inclusive é o que Paulo está pregando aqui, o que Paulo está ensinando aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E esse pensamento ele começou lá no ano de 1830, né? Ele começou a ser divulgado com John Nelson Darby, John Nelson Darby, ou Darby, algo assim, né? E juntamente com a ideia de que a igreja não passaria pela grande tribulação e que haveria aí, dentro dessa vinda, dois momentos distintos, né? Dentro desse arrebatamento, o arrebatamento e depois uma segunda volta de Cristo. E então é um pensamento, e esse pensamento aí tem no máximo
uns 200 e poucos anos, né? Uns 200 e poucos anos. E a igreja, na realidade, ela tem mais de 2.000 anos que ela foi fundada. Em mais de 2.000 anos, a igreja do Senhor foi fundada. Esse pensamento surgiu aí há pouco mais de 200 anos. Então, por uma visão um pouco assim, uma interpretação um pouco distorcida, né, dos fatos, inclusive como o apóstolo Paulo ensina aqui. Já o pós-tribulacionista, os pós-tribulacionistas são a igreja que pensa, né, que já pensam também que a igreja ela vai passar dentro desse período da grande tribulação, e aí tem argumentos aí, né, sobre isso, e geralmente as igrejas tradicionais, né, como presbiteriana, ela já pensa desta forma, né, e outras, né, e o pensamento é que a igreja ela passará por esse período da grande tribulação. E como eu falei, e aí logicamente que vai ter o argumento principal do pós-tribulacionista é justamente este capítulo, né, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, e Paulo explicando aqui, é uma verdade, na realidade eles não deixam de ter razão, é uma verdade, isso aqui é claro, não há, na realidade, não há uma passagem bíblica mostrando que a igreja será arrebatada em antes. Não há. Pode até se manipular alguns textos, alguma passagem, mas não há, biblicamente falando, explicitamente falando ali, sobre este assunto que a igreja será tirada antes da tribulação, não há. Há versículos que podem levar a ter esse pensamento, como Apocalipse, né? A qual o próprio Senhor vai dizer, olha, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei no dia da tribulação que virá sobre a terra. Só que aqui não quer dizer que esse guardar é tirar. Inclusive a própria palavra aí é guardar, não é tirar, é guardar. E, na realidade, os pós-tribulacionistas têm um argumento até bem sólido também, porque quando Deus ele trouxe as pragas no Egito, o povo de Israel estava ali no meio do Egito. Deus não tirou o povo de lá. Ele derramou as pragas dele lá. Só que o povo de Israel foi guardado. Inclusive, quando nós vemos falar aí da Páscoa, né? E aí nós falamos da verdadeira Páscoa, né? O que foi a verdadeira Páscoa? Foi justamente nessa época, a qual Deus estava guardando o seu povo. E o que o próprio Deus falou ali, para que se matasse um cordeiro e toda a família ali reunisse dentro da sua casa, comesse aquele cordeiro e pegasse o sangue que tinha matado aquele cordeiro e colocasse sobre o umbral da porta. Porque ele mesmo disse, à meia-noite eu vou passar e todo primogênito do Egito vai morrer. Mas a casa que tiver o sangue, tiver a marca do sangue, eu não deixarei o destruidor entrar e nem tocar ninguém naquela casa. Isto aí fazia parte de uma das pragas que Deus estava derramando sobre o Egito. E o povo de Israel não foi atingido por nenhuma delas. Então o Senhor guardou eles ali, dentro daquele período, daquele momento. Então, entende-se também que no tempo da grande tribulação, o povo também será guardado ali. O povo também será guardado como Deus guardou o seu povo lá no Egito. Então, são argumentos fortes, né? E enquanto o pré-tribulacionista ele traz uma falsa ilusão para os cristãos, o pós-tribulacionista traz aí
um, uma apreensão, né? Porque se nós vamos passar pelo momento da grande tribulação, a gente precisa estar mais preparados. Mas, porque se nós estivermos, vou usar um termo nosso aqui, se nós estivermos carnalmente vivendo e não no espírito, será que nós vamos suportar certas situações? Será que nós não vamos negar o nome do Senhor Jesus Cristo? Então, o pós-tribulacionista traz aí uma apreensão e uma reflexão séria para ver de que forma nós estamos conduzindo a nossa vida agora. Né? Porque, queira ou não, a grande tribulação ela pode acontecer, ela pode começar a qualquer momento. Né? Ela pode começar a qualquer momento. E embora nós temos aí, dentro desse primeiro versículo de 2 Tessalonicenses, e aí o pré-tribulacionista ele vai querer trabalhar sobre isso aí e desmistificar isso aqui, porque ele vai querer dividir aqui esse capítulo em dois assuntos distintos, quando Paulo diz assim, ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, aí eles vão dizer que são dois assuntos distintos. A vinda de nosso Senhor é um assunto e a nossa reunião com ele é outro assunto. Aí ele vai aí usar os termos técnicos aí, né, do grego com parousia, né, e epsonabogi, que é, enquanto parousia seria a nossa reunião com ele, e aí eles vão dizer que está ligado a essa nossa reunião com ele, está dizendo, é sobre o momento a qual ele voltará com o seu povo para a terra, e não necessariamente o arrebatamento, que o arrebatamento seria epsonabogi, que seria o arrebatamento, esse encontro nas nuvens, e eles vão querer dizer que para fazer uma construção aqui, um contra-argumento que Paulo não está ensinando ali, que a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação, eles vão usar e querer aí dividir esse primeiro versículo aí em dois assuntos distintos. Só que não tem como. O assunto é o mesmo, né? É a nossa reunião com ele. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele é um só assunto, não há divisão dentro disso aqui. Mas, infelizmente, hoje nós vemos aí, que o homem ele quer se estribar numa sabedoria, né? Mostrar que muitas das vezes ele sabe mais do que o outro, e esse ego, infelizmente, tem atrapalhado bastante a vida espiritual de muitas pessoas. Enquanto o pós, ele vai se ater literalmente ao texto bíblico. E é lógico, como eu falei aqui, também tem alguns equívocos, e eu falei de uma terceira visão, que é a visão, inclusive é a minha visão, que é a visão meso-tribulacionista. A palavra meso, ela é da raiz do grego e significa meio, ou entre, né? Entre, meso, e inclusive a palavra Mesopotâmia significa entre rios, né? Então, se eu olhar ali para Entre Rios ali, eu vou lá em Entre Rios, eu poderia falar, eu vou lá na Mesopotâmia. Seria a mesma coisa. E então, meso significa meio, entre. Então, esta visão é que realmente a igreja ela entrará no período da grande tribulação, mas ela será tirada no meio desse período, a qual a Bíblia vai dizer que dos 3 anos e meio a qual o anticristo estará governando aqui nessa terra,
e durante esses 3 anos e meio, né, para o mundo vai ser algo maravilhoso, porque ele vai resolver o problema financeiro, ele vai resolver o problema, e ele vai resolver todos os problemas aqui na ótica humana, ele vai resolver os problemas. Ele vai resolver os problemas. Então, o que acontece? Para aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo e, como eu já falei, terão a sua marca, vai ter uma vida maravilhosa. Porém, aqueles que conhecem como é a igreja do Senhor, que não vai, de maneira alguma, deixar se marcar, né, porque não vão adorar, e ele vai exigir adoração, né? Inclusive, a Bíblia diz aqui que ele vai sentar no templo querendo parecer Deus e exigindo adoração. Ele vai exigir adoração. A igreja jamais vai fazer isso. E aí, o que acontece? Para a igreja vai ser um momento difícil. Porque se a igreja hoje, e não vamos aqui fingir aqui que não é, a igreja hoje já é perseguida, embora hoje dissimuladamente, né? Naquela época não, vai ser abertamente. A igreja vai ser perseguida abertamente. Então a igreja vai estar passando por um momento difícil. E segundo a visão mesotribulacionista, quando findar esses 3 anos e meio, a qual a igreja estará passando por um aperto muito grande, Jesus então virá e tirará, arrebatará. Esse arrebatamento que Paulo falou aqui acontecerá por meio dessa época. Durante esses 3 anos e 6 meses, quando estiver findando os 3 anos e 6 meses, a igreja será arrebatada. E esse pensamento tem coerência. Por quê? Porque a gente sabe que os primeiros 3 anos e 6 meses da grande tribulação será um governo do anticristo. Os 3 anos e 6 meses depois, quando passar os 3 anos e 6 meses e começar a contar os 3 anos e 6 meses finais, aí a Bíblia já vai nos dizer que não é mais um governo do anticristo passivo. Por quê? Porque Deus vai derramar a ira sobre a terra. E aí nós vamos ver lá, né? Apocalipse 8, daí em diante, nós vamos ver que Deus derramando a ira de Deus sobre a terra. A ira de Deus. Aí não é o anticristo, e nem o diabo, aí vai ser Deus trazendo ira sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, sobre todo, inclusive o Apocalipse vai dizer bem claro, aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida, aqueles que não adoraram, aqueles que adoraram a besta, que é chamado esse homem, né? Besta, que adoraram a besta e deixaram se marcar com seu sinal na mão ou na testa. Esses padecerão terríveis juízos da parte de Deus. E aí a gente vai ver que durante 3 anos e 6 meses finais vai ser derramamento da ira de Deus sobre a terra. Inclusive a Bíblia vai dizer que os homens vão pedir a morte e a morte vai fugir deles. Os homens vão querer que as rochas caiam em cima deles para poder esconder do Deus Todo-Poderoso, mas não vai conseguir, jamais. Então, por que é coerente esse pensamento que a igreja será tirada no meio? Por quê? Porque depois dos 3 anos e 6 meses haverá juízo de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos livra da ira futura. Inclusive, a primeira mensagem que João Batista pregou, lá em Mateus, João, Lucas, ele questionou aquelas pessoas que iam ser batizadas por ele no Rio Jordão, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E a Bíblia tem vastas passagens aqui dizendo da ira, do dia da ira de Deus, do dia do Deus Todo-Poderoso, um dia de amargura, de clamor, de lamento, de trevas e densas trevas, como o profeta falou, né? A qual a prata nem o ouro vai poder livrar o homem, né? Desse dia. O homem vai
a terra vai passar por um juízo terrível, né, da parte de Deus. Mas a igreja, ela não entrará nesse período aí. Então, o pensamento, a visão meso-tribulacionista é que a igreja será tirada no meio. E aí eu também penso dessa forma, analisando, né, essas passagens bíblicas, né, e analisando aquilo que Paulo falou em 2 Tessalonicenses com o restante das próprias passagens bíblicas. Eu também creio dessa forma, né? A igreja, ela entrará, né? E, inclusive, nós estamos aí monitorando, né, aí o surgimento deste homem, que ele pode surgir a qualquer momento, né? E tudo, biblicamente, quem conhece a palavra de Deus, tudo já está sendo organizado para que esse homem surja no cenário mundial, né? Tudo já está sendo organizado, né? Todo o sistema já está montado para que esse homem surja no cenário mundial. O espírito dele, do anticristo, já opera há muito tempo. Inclusive, né, elaborando aí através de autoridades aí leis que são contra, né, que são declaradamente contra a própria Bíblia Sagrada, o próprio ensino, né, de Deus. Então, o que é isto? Isto aí já, na realidade, como a Bíblia diz, o espírito do anticristo já está aí. Mas esse espírito vai se personalizar. Personalizar. Não, acho que não é bem a palavra. Ele na realidade, ele vai e como ele vai querer parecer Deus, ele também vai, na realidade, possuir um corpo, né? Possuir um corpo. Assim como Jesus veio ao mundo, esse homem também. Esse homem, que o espírito dele, na realidade, ele já opera, ele vai não vai sair, não. Ele vai, na realidade, se tornar uma pessoa, né? E agora, enquanto ele age comedido, naquela época ele vai, na realidade, agir de uma forma pessoal, direta, né, e literal. Então, o que eu quero deixar aqui dentro desta mensagem? Eu quero deixar aqui que analise tudo aquilo que eu estou dizendo. Analise tudo aquilo que eu estou dizendo. Né? Tudo aquilo que eu falei aqui dentro da palavra de Deus. Inclusive 2 Tessalonicenses capítulo 2 e Apocalipse capítulo 7. Lá você vai ver a igreja. Lá você vai ver a igreja dentro desse período tribulacional. Então, o que eu quero com isso dentro desse assunto? Trazer que, como a Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é puro, se purifique mais, aquele que é sujo, continua sujando-se mais. Mas os crentes conscientes e que têm fé, que não estão na igreja simplesmente por estar, não têm o Evangelho de Jesus Cristo como uma simplesmente um meio religioso, e não é, mas que verdadeiramente serve, teme e honra ao Senhor Jesus, permaneçam e procurem aperfeiçoar um pouco mais em Cristo Jesus. E o resto é esperar os acontecimentos. Se o Senhor nos tirar antes, individual, bem-aventurados somos, se tivermos nesta condição, né, de servos prudentes e fiéis. Se não, que o Senhor nos ajude e nós venhamos permanecer firme na sua palavra, na sua verdade,
e lutando sempre para poder servir ao Senhor de verdade, em espírito e em verdade, na realidade, até que Ele volte e nos leve para si. Deixo aqui esta minha palavra, que Deus em Cristo continue abençoando a todos e que você venha refletir sobre estas coisas, né? Porque o tempo está próximo e já não há muito tempo para que isso aconteça. Amém? Deus em Cristo abençoe a todos e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus.